uma coisa, você já deixou de fazer uma viagem porque acabou ficando mais caro do que você estava planejando? Ou você já ouviu as pessoas dizerem que estamos num bom momento para comprar um imóvel? Ou por que será que a gente monitora tanto o preço do dólar? A resposta para essas perguntas está na economia, esse assunto que, por mais que a gente não perceba, está tanto dentro de casa, no trabalho e no bar, quanto nas manchetes de jornal. Mas afinal, o que é isso? É sobre isso que eu vou te contar no episódio de hoje do Indústria de AZ. Vamos pela definição clássica. Economia é definida pelo dicionário como a ciência que estuda a relação dos fenômenos de produção, distribuição, consumo de bens e serviços com o intuito de promover o bem-estar da nossa comunidade. Mas também tem a definição de economia com base na origem grega economos, o que significa algo como regras para a administração da casa. Se por acaso você pensava que economia era uma ciência exata que só fala de números, taxas, políticas, câmbio, bom, você estava errado. Economia é essencialmente sobre pessoas. Vamos entender o que economia significa na prática. A gente precisa das coisas, né, gente? Tipo, comida, roupa, saúde, casa, lazer, essas são coisas básicas, mas a gente não quer só comida. A gente quer TV maior, roupa nova, um carro mais maneiro e, de preferência, flex, apoia o combustível brasileiro. Para fazer essas coisas, o movimento começa pela extração de matéria-prima, produção, distribuição e consumo. É o caso da roupa, por exemplo. Antes dessa camisa super legal te fisgar na vitrine, primeiro tem a produção do algodão, a produção do tecido, o design da roupa, a confecção e a distribuição para as lojas. As nossas necessidades e os nossos desejos, vamos falar a real, fazem a economia girar. Parece simples, né? Mas começa a complicar porque a relação das pessoas com produtos e serviços tem as suas complexidades. Como os nossos recursos são limitados, a gente precisa escolher o que comprar. Além disso, a capacidade de produção das empresas também é restrita, porque há limites de recursos para a produção de bens e serviços, como matérias-primas, mão de obra, energia e equipamentos. E se tem mais gente querendo um produto do que a quantidade de produto disponível, o que vai acontecer? Os preços vão lá para cima por causa da relação entre oferta e demanda. Provavelmente você já sentiu no bolso o peso do aumento de algum produto. Por exemplo, o tomate, porque a chuva acabou atrapalhando a produção e a produção ficou menor em um determinado momento. O número de pessoas que querem comer tomate é o mesmo, mas a quantidade disponível de tomate é menor. Aí o preço sobe. Ou a gente acaba pagando mais caro para consumir esse produto, ou vai ter que escolher outra opção. Essa lógica vale tanto para o tomate, um produto simples, quanto para componentes de fabricação de um carro, por exemplo, ou um novo smartphone. Os exemplos que a gente acabou de dar se enquadram na chamada microeconomia, que é a parte da ciência econômica que procura entender as características dos consumidores e das empresas e como uma coisa se relaciona com a outra. É importante entender por que isso influencia o preço dos produtos, a oferta, a demanda e o modo de consumo. Tem outro pilar que é o da macroeconomia, e aí, como o próprio nome já diz, ela estuda os grandes dados da economia de uma região ou de um país. É aqui que entram aqueles indicadores que a gente costuma ver no noticiário, como PIB, inflação, taxa de juros, câmbio, consumo e desemprego. Mas só vale destacar que a análise desses dados é fundamental porque ela dá base para a formulação de políticas públicas e para a tomada de decisão de negócios, de investimento e de consumo. Olha só, não é que tenha uma divisão entre micro e macroeconomia. Na vida real, tá tudo junto e misturado, e os fatores acabam se influenciando. Se as famílias, por exemplo, estão mais apertadas, elas consomem menos, o que afeta a demanda do comércio e, consequentemente, a produção da indústria. No fim das contas, esse movimento tem um impacto sobre o desempenho da economia inteira do país. Viu? Tá tudo interligado. Não tem como falar de economia sem falar sobre os 3 setores produtivos. O primário é o da agropecuária, a indústria é o secundário e o terciário é o setor de serviços. É claro que eu vou puxar a sardinha para a indústria. Não é porque eu sou da CNI, é porque esse setor é bem importante para a economia brasileira. Olha só, a cada R$1 produzido pela indústria, são gerados R$2,44 na economia brasileira. Para efeito de comparação, se investir esse mesmo R$1 na agricultura, entram R$1,72 na economia. No caso de serviços e comércio, essa proporção é de R$1,48. Outro dado importante é que a indústria foi responsável por 23,9% do PIB em 2022. E para fechar essa sequência de dados econômicos, a indústria emprega mais de 10 milhões de trabalhadores e tem uma média de salário maior que a média geral, tanto para profissionais com ensino superior quanto com ensino médio. O impacto da indústria brasileira no PIB pode ser muito maior se a indústria for mais competitiva. E é por isso que a CNI defende ações estratégicas e estruturais, como a redução de custo Brasil, como um sistema tributário mais claro e justo, a criação de uma política de desenvolvimento industrial, o incentivo à inovação e por aí vai.
Até porque a indústria brasileira precisa estar preparada para criar e produzir produtos que atendam às novas necessidades das pessoas. Resumir o que é economia não é fácil, muita coisa acaba ficando de fora, mas a ideia aqui foi te dar uma ideia geral mesmo do assunto. Se você quiser entender mais sobre a importância da indústria para a economia brasileira, adivinha de novo para onde eu vou te levar? Para o Portal da Indústria. Lá tem um material muito legal, vários indicadores econômicos e ações para deixar o Brasil mais competitivo. Se você gostou desse episódio, conta pra gente o que você acha que a indústria pode fazer para ajudar ainda mais a economia brasileira. Aproveita, curte o vídeo e se inscreve no nosso canal. Até a próxima!